O presente trabalho trata da aplicação pedagógica de modelos e simulações em educação ambiental no âmbito do projeto Model to Learn. O projeto visa a criação na web de uma comunidade virtual para compartilhamento de modelos, simulações, experiências pedagógicas e recursos multimídia sobre educação ambiental. O público-alvo é composto preferencialmente de professores e alunos de ensino médio superior. Dessa forma, o projeto pode ser visto como uma possibilidade de instrumentalizar professores e alunos na construção de novas formas de ensinar e aprender, envolvendo estes últimos em atividades que possam ajudá-los a desenvolver habilidades e o senso crítico sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Essas atividades de modelagem e simulação utilizam o ambiente computacional NetLogo, que será apresentado mais à frente. A proposta pedagógica do Model to Learn descreve 3 níveis de interação interdependente, envolvendo professores, alunos e modelos para o desenvolvimento de habilidades para modelagem computacional e para promover a aprendizagem sobre um determinado problema dentro do contexto da educação ambiental. Estes níveis vão nortear as atividades a serem trabalhadas em sala de aula a partir de uma abordagem construcionista. No primeiro nível, sugere-se a execução de uma versão inicial do modelo, propondo algumas questões simples e provocativas para familiarizar os alunos com a situação problema e as partes que o compõem. No segundo nível de interação, é apresentado um conjunto de questões mais complexas, de tal forma que, para respondê-las, os alunos precisam alterar alguns parâmetros, os valores iniciais do modelo, fazendo várias simulações do modelo proposto. E o terceiro e mais avançado nível propõe, através de perguntas, a alteração do próprio modelo para adaptá-lo a situações similares, ou evoluí-lo para representar situações mais complexas. O trabalho está sendo realizado em uma escola técnica, e ele começou em abril de 2013, com a intenção de ocupar cerca de 11 aulas de 100 minutos ao longo do ano acadêmico. E cada atividade utiliza pelo menos 2 aulas, com intervalo de 1 ou 2 semanas entre elas. Alguns temas foram escolhidos para esse trabalho, na realidade 5 temas. São eles: consumo de carne versus consumo de cereais versus desmatamento, queimadas, ambientes coralíneos, mundo das margaridas e efeito estufa. Cada um desses temas segue um roteiro pré-estabelecido, com o seguinte formato geral. Na primeira aula, há a motivação, onde vídeos são utilizados sobre o assunto, sobre o tema principal, e são feitas algumas perguntas para ajudar os alunos a entender aquele tema. É feita a apresentação de ideias e conceitos pertinentes ao tema em questão. Em seguida, são feitas atividades em sala para ilustrar os conceitos e as ideias que foram apresentadas. Nesse momento, ainda não está presente a modelagem. Depois, ao longo da semana, são feitas algumas atividades através do Facebook, para que os alunos possam discutir entre si e também com o professor sobre o que foi apresentado em aula. Na segunda atividade, na segunda aula, eles vão para o laboratório e explorar um modelo computacional sobre o tema que foi mencionado ou proposto na primeira aula. Na escola, nós temos uma turma com 22 alunos entre 13 e 16 anos utilizando esses modelos do NetLogo sobre essas aulas de temáticas ambientais. E nós vamos ver agora um dos exemplos de uma atividade construída com o NetLogo. Aqui podemos observar uma das atividades realizadas durante o projeto Model to Learn com o auxílio do NetLogo. Temos aqui um modelo que está funcionando em um navegador, o Google Chrome, e aqui nós estamos representando um modelo intitulado Teoria de Gaia, Mundo das Margaridas, que está presente na biblioteca do NetLogo, mas que foi adaptado para o projeto. E ele tem como objetivo permitir aos usuários explorar algumas ideias relacionadas à teoria de Gaia, trabalhando com um mundo hipotético, semelhante ao nosso planeta, onde apenas 2 espécies de margaridas coexistem, as claras e as escuras, conforme nós podemos observar nessa tela principal, onde estão os elementos principais do modelo. Ambas competem por espaço na natureza, e dependendo das condições climáticas, aqui representadas pela energia solar e o albedo das plantas e do solo,
uma delas estará em melhores condições de sobreviver e de polinizar. No modelo, as margaridas pretas absorvem a luz solar, esquentando a si mesmas e ao planeta. As brancas, por sua vez, refletem a luz solar, arrefecendo o ambiente. Aqui no modelo, nós temos então a presença das margaridas brancas e pretas, e aqui desse lado, os professores ou os alunos podem preparar o modelo alterando alguns dos parâmetros de funcionamento do mesmo. Nós temos aqui abaixo uma área onde gráficos irão surgir mostrando o que acontece com o modelo ao longo do tempo. Quando se clica no botão executar, o modelo funciona. Aqui nós podemos observar uma alteração na população de margaridas, e à medida que o modelo estiver funcionando, nós vamos observar aqui uma alteração nos gráficos. A velocidade em que a simulação ocorre pode ser controlada por meio de um slider que fica na parte superior aqui do modelo. O ambiente de simulação, ele possui esses gráficos e esses parâmetros justamente para que os alunos possam interagir com o modelo, bem como os professores. Com relação à análise do modelo, foi elaborado um questionário online que nós podemos observar aqui na próxima tela. Nessa tela, os alunos que vão trabalhar com os modelos no laboratório de informática em dupla, eles vão poder colocar seus nomes e responder as questões dentro dos 3 níveis de interação que já foram mencionados nessa apresentação. As perguntas de primeiro nível são questões simples, como por exemplo, o que acontece com as populações de margaridas para os parâmetros iniciais? Os valores finais das populações são os mesmos após diferentes simulações? No segundo nível, para se obter as respostas às perguntas formuladas, é enfatizada a modificação dos parâmetros e a interpretação dos resultados, fazendo análise dos gráficos e dos números apresentados no modelo. Nós podemos exemplificar uma das perguntas de segundo nível um pouco mais abaixo. As margaridas influenciam na temperatura e vice-versa? Seria uma pergunta de segundo nível. Uma vez que os alunos envolvidos no trabalho ainda não possuem conhecimentos de programação NetLogo, as perguntas de terceiro nível foram selecionadas com o objetivo de fazer com que eles reflitam sobre possíveis novas situações similares àquela trabalhada na atividade em questão. Por exemplo, o que acontece com o modelo se modificarmos o valor da energia transferido para os pets vizinhos? O que isso representa na situação real? Ou ainda, que outros exemplos de situações existentes na natureza têm comportamento semelhante a este representado no modelo? Para cada questão, os alunos irão preencher as caixas de texto justificando suas respostas e, ao clicar no botão enviar, ela irá para o professor. A estratégia pedagógica de modelagem e simulação tem sido bem recebida. O projeto agora está em fase de conclusão e os resultados realmente parecem satisfatórios. Ao final, nós vamos colocar todas as atividades no site do projeto, não apenas os modelos, mas também os resultados que foram encontrados.